Olá, Bernadette, tudo bem com você? Hoje, última sexta do mês, e o que tem toda a sexta, última sexta do mês? Temos a resenha de materiais. E sabe o que todas essas bolsas aqui têm em comum? O forro delas. Hoje a gente vai fazer uma resenha de material sobre a camurcinha, que é o forro que eu estou utilizando em todas essas bolsas, tá? Então, taca essa vinheta aí e vamos falar sobre a camurcinha. É um forro que eu amo demais e eu adoro e eu uso bastante, inclusive, tá? Inclusive, todos esses cursos aqui eu uso ela. E todas essas bolsas têm curso online, tá? Então, taca essa vinheta aí e vamos falar sobre a camurcinha. Pois bem, como vocês bem sabem, gosto de começar a falar sobre a origem, né, do material que eu estou aqui fazendo resenha. A camurcinha eu conheci quando eu entrei para personal, né? Quando eu comecei a minha parceria com o personal, eu conheci este material e logo de cara já me apaixonei porque ela é bem sofisticada, tem uma texturinha de veludo assim, parece uma camurça mesmo. E ela é semelhante a tudo que é muito utilizado nas bolsas de grandes marcas. Então isso fez com que eu já me apaixonasse logo de cara e eu uso até hoje. Então, já fica essa dica aí. Bom, como dito, né, a utilização dela é mais voltada para forro, mas você pode utilizar em qualquer coisa, tá? Porque ela é um tecido, então sendo um tecido, tu pode utilizar do jeito que tu quiser, como tu quiser, com coisa que tu quiser, entendeu? Aí fica a teu critério aí. Vamos falar um negócio técnico agora. A camurcinha ela tem 105 gramas por metro quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem essa quantidade de grama por metro quadrado, tá? Ela não tem espessura, ela tem gramatura. Gramatura é diferente de espessura. Gramatura é a quantidade de material que tem por metro quadrado. E a espessura é a grossura do material. Então, quando eu falo de sintético 0,8, que é a espessura 0,8, é a grossura do material 0,8. A camurcinha, por se tratar de um tecido, ela tem gramatura. Então, é a quantidade de gramas que tem por metro quadrado da camurcinha, que é essa de 105 gramas por metro quadrado, tá? Essa é uma informação técnica que não faz muito sentido para você? Talvez não. E nem para mim, também não, porque não me interessa. O que tem de gramatura, mas enfim, isso não faz muito sentido para mim. Mas eu gosto dela, gosto assim, acho maravilhosa, tá? A camurcinha, como já dito, é um tecido, tá? Então, o que diferencia ela dos demais é isso que eu já falei, que ela tem uma textura aveludada, assim, ó. Ela parece um veludinho, mas ela tem um peludinho, assim, sabe? É um veludinho peludinho, tá? É quase como se fosse um suedezinho, assim, sabe? É isso que eu acho que faz a diferença dos outros materiais, assim, e por isso que eu acho que fica tão bonito em forro. Ela tem um toque macio, né, e eu acho muito chique, muito elegante, assim, de verdade, eu gosto bastante dela. Então, essa é uma das vantagens para você utilizar e conhecer a camurcinha. Técnicas que podemos utilizar na camurcinha, tá? Ela é um tecido, cara, então tu pode usar tanto técnica de tecido quanto técnica de bolsa. Eu utilizo as mesmas técnicas que eu utilizo no material sintético, eu utilizo na camurcinha, tá? Então ela vai muito bem no virado e também no corte a fio. Só que no corte a fio eu não consigo imaginar o que você vai fazer no corte a fio. Então, deixá-la no corte a fio não faz muito sentido pra mim, assim, sabe? Mas ela fica muito bem, assim, ela pode soltar um pouquinho do pelinho? Pode, só que ela é muito fininha pra deixar no corte a fio. Então, usa aí as técnicazinhas de tecido e de virado, fica tudo certo. Uma coisa que eu utilizo, tá? Principalmente quando eu vou fazer virado, quando eu vou fazer outra coisa, é colocar fita crepe pelo avesso para quebrar a elasticidade, porque ela tem uma certa elasticidade, tá? Quando se vai utilizá-la. Então, se eu colocar a fita crepe, primeiro que vai dar uma estrutura e segundo que vai quebrar essa elasticidade do material e não vou ter problema na hora da construção aí do meu projeto, da minha bolsa, do meu, sei lá, o que você estiver fazendo com a camurcinha. Então, essa é uma dicona, tá? Para você colocar a fita crepe ou entretela, tá? Qualquer entretela tu pode utilizar na camurcinha também. Eu vou falar mais sobre entretela quando a gente falar sobre bordado, tá? Em relação à fita crepe, tu pode passar a fita crepe em tudo ou só nas bordas do seu recorte, tá? Depende muito do que eu tô fazendo, depende muito do meu humor, depende da correria que eu tô.
Dependendo, às vezes eu coloco só na volta ou eu coloco em tudo. Depende também muito do recorte, tá? Quando eu vou fazer uma carteira, por eu usar uma fita crepe mais larga, então eu uso inteira. E como eu disse, você pode usar entretela também. Eu prefiro a fita crepe porque eu acho mais rápido. A entretela tu tem que passar ferro, recortar, blá blá blá. Então eu prefiro ainda a fita crepe, eu acho mais rápido. Algumas pessoas não curtem muito na hora de fazer a costura porque ela pode agarrar um pouco na máquina, né? Ela pode dar uma agarradinha assim na hora de fazer a costura, tá? Tem pessoas que não curtem muito isso na camurcinha, até mesmo porque, como eu falei, ela é um veludinho, então ela vai agarrar um pouco mesmo. O que eu nunca tive problema com isso na minha máquina, até mesmo porque a minha máquina está totalmente regulada só para trabalhar com material sintético. Então eu tenho a pressão do meu pé calcador é um pouco diferente do normal para poder fazer com que passe mais fácil os materiais na minha máquina. Então se você tiver esse tipo de dificuldade com a camurcinha, dá abre um pouco a pressão do pé calcador para, quem sabe, te ajudar aí na hora de passar a costura. Também uma coisa que tu pode utilizar é pé calcador de Teflon, que facilita muito nossa vida aí na hora de costurar os materiais sintéticos ou a camurcinha também, tá? Mas, diferente dessas dicas aí, eu não consigo pensar em outra para poder fazer com que você tenha uma facilidade na hora de costurar. Não vai colocar óleo de máquina, não vai colocar creme, não vai colocar talco, porque vai estragar tudo, porque isso é um tecido, não é sintético, então toma cuidado. Em relação a corte, tá? Para fazer o corte das peças na camurcinha, o ideal, tá, é você utilizar cortador circular. É o que eu mais gostei de utilizar até hoje. E uma coisa que eu tenho uma vantagem da minha tábua de corte, ela tá destruída, tá? Então ela tá bem áspera na minha tábua de corte. Então eu uso ela do avesso, eu corto ela do avesso. Então eu coloco a parte do peludinho da camurcinha em cima da minha base de corte e consequentemente ela já gruda ali, ela pega assim, sabe? Então eu tenho facilidade na hora de cortar com cortador circular e régua de metal. Ou régua de plástico também, fica a seu critério aí. Uma dica que eu dou pra você na hora do corte é colocar várias camadas, se você tiver mais de um projeto para fazer, é colocar várias camadas e cortar tudo de uma vez. Eu faço isso direto e funciona muito bem, tá? Quando eu tenho muita coisa para fazer, se eu estou fazendo uma só, eu corto só ali o recorte que eu preciso e era isso. Não acho legal cortar com tesoura porque ela é muito fina, tá? Ela é muito molezinha, assim, ó. Ela é um tecidinho bem leve, tá? Então, cortar com tesoura vai te dar mais trabalho, no meu ponto de vista. Eu prefiro 1000 vezes cortar com cortador circular. E estilete também não rola, tá? Nos meus testes, nos meus cortes, eu não curti muito fazer o corte com estilete. Eu prefiro de verdade o cortador circular. Ah, sim, tem uma coisa, tá? Por ela ter um pelinho, ter um peludinho, ela vai soltar um pouco desse peludinho na tua base. Então, ela vai soltar esse pelinho na hora do corte. Mas, pra mim, de verdade, não tem problema algum, tá? E tem uma coisa também em relação a corte, tá? Eu, sempre que vou fazer um vídeo de resenha aqui, eu falo com muitas pessoas, pergunto a respeito do que as pessoas acham do material. E conversando com a Tiara Ney, ela falou que tentou fazer o corte na Silhouette, que é uma máquina de corte para papelaria e afins, e que corta sintético também. Eu confesso que eu não conheço muito esse tipo de maquinário, mas a Tiara Ney fez teste, foi tentar cortar, deu ruim, não deu certo, grudou tudo, soltou pelo de tudo, enfim, diz que foi uma caca só, tá? Então, não aconselhamos a fazer corte na Silhouette ou outras máquinas referentes ou outras máquinas aí desse mesmo tipo de cortes aí, né, essas máquinas de corte aí, tá? Então, não aconselhamos, tá bom? Mas, se você quiser fazer um teste aí na sua, faça e me diga se você conseguiu e se você gostou de cortar. Ou melhor, deixa nos comentários. Falando de maquinário, tá? Falando de máquinas de costura que podem ser utilizadas para costurar a camurcinha, qualquer uma, tá? Tanto a industrial quanto a doméstica, ela vai super bem, vai com facilidade, porque ela é um tecido bem fino, bem leve. Se você utilizar uma máquina de transporte duplo ou triplo, toma cuidado aí, porque ela pode agarrar um pouquinho, então o ideal é passar uma fita crepe aí para te ajudar na hora
do puxar ali da máquina, tá? Mas ela vai em qualquer máquina. Como todos os materiais da Personal, tá? A única diferença em relação aos outros materiais é que a camurcinha ela vem assim, ó, num pacotinho dobrada, tá? Mas ela tem 1,40 m por 50 centímetros de altura. Então essa é o tamanho que a Personal Art vende lá no site, tá? Então, se você quiser adquirir, já sabe, no site da Personal, procura lá camurcinha, você vai encontrar e vai receber assim, num pacotinho igual a esse aqui, tá? Ela vem dobradinha no tamanho certo, tá bom? Limpeza e cuidado que você tem que ter com a camurcinha, tá? A camurcinha é um tecido, gente. Então, não é legal ficar passando, lavando, tá? Principalmente se você vai fazer uma bolsa de sintético. Primeiro que já não se lava a bolsa de sintético. Segundo que tu vai utilizar ela como forro, tá? Então, a higienização desse produto, eu confesso que não tem muito o que fazer, tá? É tentar passar um sabãozinho neutro, uma esponjinha, alguma coisa do tipo. Mas não sei se vai rolar, tá? O ideal é não limpar, tá? Deixa assim, sujou, paciência, não tem o que fazer, tá? Então, avisa teu cliente aí também, tá? Pra ele não fazer a louca de querer tacar a bolsa dentro da máquina ou dentro de um balde com água, igual a minha falecida mãe quis fazer uma vez, tá bom? Então, toma cuidado com isso. E em relação à durabilidade, tá? A durabilidade dela é que ela é um tecido, então tem uma durabilidade bastante grande também. Tudo vai depender dos cuidados que o cliente tem com o produto, tá? Então isso não depende de você, depende de como o cliente cuida do produto, tá? Isso é de praxe, é o que tem para fazer, é isso. Então não tem muito o que fazer. Ela vai durar muito, mas depende muito do teu cliente aí, como ele cuida do produto dele, né? Então é isso. Sobre bordados, tá? Para quem trabalha com bordado, a camurcinha adere muito bem o bordado, tá? Segundo a Renata Nogueira, que é a parceira lá especializada em bordados, ela falou que adere muito bem e ela usa entretela, tá escrito aqui, qual entretela que ela usa? Termocolante gramatura 20, tá? É essa que ela usa para fazer bordado. Caso for fazer algum aplique bordado, ela não utiliza entretela, não estrutura com nada, vai direto, tá? Inclusive, ela me mandou uma foto. Se tá aqui a foto, porque foi, senão não foi, tá bom? Mas enfim, é isso aí que ela faz aí de bordado e vai muito bem na camurça. Sobre as cores, tá? Ela tem várias cores, desde a mais neutra à mais vibrante, igual essa rosa pink aqui. Ela tem um vermelho lindo também. Tem preto, tem marinho, tem castor, tem rosé. É uma cor mais linda que a outra, assim, tá? Uma coisa que tem que ter cuidado em relação às cores é que, assim, ó, a camurcinha, ela é um material tingido, tá? Então, ela pode transferir a cor para superfícies mais claras, tá? Então, se você vai passar na sua máquina de costura, normalmente máquina doméstica é branca, né? Então, pode ser que transfira um pouco dessa cor aí para a sua máquina. Se você vai colocar em materiais com cores brancas ou vai colocar uma carteira branca dentro da bolsa, pode ser que suje um pouquinho, transfira a cor do material para essa cor mais clara, tá? Eu já tive problema em relação a isso com o cliente e aí eu acabei trocando a cor do forro por outro, né? Coloquei um fundo mais neutro porque ele tinha uma carteira branca, então eu acabei colocando um forro de outra cor menos vibrante, inclusive era até o pink, que era a cor do forro da bolsa dele. Acabei colocando um forro. Tá amarrado o nome do senhor. Caiu as fitas do clapaço. Aí eu acabei trocando aí o forro da bolsa dele. Mas aí, até então, coloquei um castor, ficou ótimo, né? Então não tivemos mais problema em relação a isso. Acho que o ideal também é você fazer uma pré-lavagem no material para fazer com que esse tingimento aí não solte, tá? Mas não tem tanto problema em relação a isso. Se você vai usar com materiais mais escuros, não tem problema. Por que utilizar a camurcinha? Primeiro, por isso tudo que eu já falei pra vocês. E segundo, porque realmente, assim, ó, ela tem uma cara de rica. Ela deixa a bolsa muito sofisticada. Deixa a bolsa com cara de rica, entendeu? Então, eu acho muito chique a camurcinha. Eu acho ela muito elegante pra bolsa, assim, pro interno da bolsa. Eu acho muito bonito, muito legal. Então,
eu acho que você deveria experimentar, pelo menos, aí, colocar essa camurcinha, porque realmente vai fazer toda a diferença aí no seu projeto. Vai sofisticar a sua bolsa, o seu projeto aí. Cara, é isso que eu tinha pra falar da camurcinha, tá? Se você tem alguma dúvida a respeito desse material, se você utiliza, se você quer utilizar, tem dúvidas, tá pensando em utilizar, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse material, tá? É sempre muito importante a opinião de vocês aí nos comentários, porque a gente quer saber o que você está utilizando e por quê, e se você gosta realmente. Eu amo, tá? Mas se você discorda do que eu tô falando aqui, tudo bem, não tem problema. Pode deixar aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Inclusive, deixa aí nos comentários também se você quer resenha de algum material aí que você tem dúvidas, tá? Aqui no canal tem vários vídeos já de resenha de materiais, tá? Então dá uma olhada aí no canal, porque tenho certeza que você vai gostar e vai tirar aí as suas dúvidas referente aos materiais que você está pretendendo utilizar, tá bom? Então, se você quiser adquirir esses materiais, se você quiser adquirir a camurcinha, corre lá no site da Personal, www.personalart.com.br. Utiliza meu cupom de desconto Rafa Bernardes para você ter 5% de desconto em toda a sua compra e me segue lá no Instagram, Rafael Bernardes 710, tá? Ah, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e curtir o vídeo e comentar e compartilhar com todo mundo aí esse vídeo, porque realmente é um vídeo que, principalmente os de resenha, tá? Eu faço estudo a respeito do material, então dá um like aí, pelo amor de Deus, pelo menos isso, tá bom? Conto com o seu like aí, tá bom? É isso, beijo, muito obrigado e a gente se vê sexta que vem com mais um